Olá a todos, vamos dar início então à nossa aula de BHE sobre tecido epitelial. Bom, para falar sobre tecido epitelial, eu preciso antes, falar com vocês a respeito de como que é essa conformação, qual que é a morfologia das células, E precisamos conceituar alguns pontos super importantes dentro desse tecido super importante para o nosso organismo, Lembrar que esse tecido epitelial, ele é composto então por células epiteliais mais uma matriz extracelular, e essa configuração faz com que o tecido epitelial tenha uma característica super importante, que é a presença dessas células muito próximas umas das outras, então elas são muito justapostas, e como elas ficam muito bem aderidas, muito próximas umas das outras, existe um material extracelular bem escasso, bem pouco presente, tá? Ele existe, mas a quantidade é muito menor. Essa matriz extracelular, ela é quase ínfima, Ela é muito pequena, justamente porque as células ficam muito próximas umas das outras. Então, se a gente for comparar essa característica com outros tecidos, é um grande diferencial, E por que é dessa forma? Porque o tecido epitelial, ele exerce uma função de cobertura, principalmente, ao nosso organismo. Então, o fato dessas células ficarem muito próximas umas das outras faz com que exista, de fato, essa característica da resistência, da proteção. Bem, o tecido epitelial, ele é um tecido presente em todos os mamíferos, bem como outros tecidos, como o tecido conjuntivo, o tecido muscular, o tecido nervoso, e todos esses tecidos, eles se unem, eles estão intimamente ligados, Eles não tem como eu ter um tecido ou outro de uma forma isolada, exceto se eu for fazer uma cultura de células lá no laboratório. Mas num organismo vivo, em especial nos mamíferos, eles estão intimamente ligados e formam o nosso sistema. Então a gente sabe, já está bem consolidado a essa altura, que uma célula, formando vários conjuntos de células, formam os nossos tecidos, os tecidos em conjunto formam os nossos órgãos, os órgãos os sistemas, e dessa forma o nosso organismo como um todo. E esse epitélio, ele tem diferentes formas de apresentação também, Ele pode se apresentar com essas células que o constituem de diferentes formas, mas de uma forma geral, a gente diz que elas são poliédricas, justapostas, porque elas ficam muito juntinhas umas das outras, e com pouca matriz extracelular, pouca substância extracelular entre elas, E as dimensões e essa forma, apesar de ser de uma maneira geral poliédrica, ela pode ter aí uma certa variação, desde sendo achatada até mais cúbica, prismática, quando ela fica mais alta, e sempre fortemente aderidas, entre as células, o que faz com que ocorra esse revestimento do nosso corpo de uma forma bastante eficaz. No entanto, eu estou o tempo todo aqui falando que ela reveste, mas eu tenho diferentes tipos de epitélios, Eu tenho esses de revestimento, que são super importantes para a proteção do nosso corpo, mas tem epitélio também que tem função glandular, ou seja, que secreta substâncias, seja por uma determinada superfície, seja diretamente para o sangue. E eu também tenho um outro epitélio chamado de neuroepitélio, que é um epitélio que ele tem essa função de conexão do meio externo para o tecido nervoso, ok? Esse é chamado de neuroepitélio. Então veja aqui, que eu tenho epitélio de revestimento, por exemplo, não só na superfície externa do nosso corpo, mas eu encontro, por exemplo, nas nossas traqueias, no nosso trato digestivo, E eles apresentam diferentes formatos também, Então eu tenho aqui, por exemplo, nessa fileira inicial aqui, tá vendo essas manchas bem arroxeadas aqui? Elas são células presentes bem nessa superfície, no nosso epitélio. Aqui também ela tá bem cúbica, tá vendo essas células aqui? Dá pra gente ver evidentemente o núcleo, aqui já tá mais achatadinho. E aqui ela tá mais prismática, mais alongadinha. Então, mesmo todas elas tendo essa função epitelial, elas podem se comportar de diferentes maneiras,
sendo lá de revestimento ou glandular. As glandulares são aquelas que predominantemente secretam substâncias, sejam elas para uma determinada superfície, né, como nesse caso aqui, que eu estou apontando, ou simplesmente para a corrente sanguínea. Então, normalmente eu tenho os chamados epitélio glandular, eu tenho do tipo endócrino e exócrino. Então, aqui eu tenho a formação de um epitélio exócrino, onde veja que essa célula vai se multiplicando a partir aqui dessa região da membrana basal, que eu vou falar para vocês já já o que é isso, e ela forma aqui uma invaginação. E todas essas células aqui, elas começam a secretar substâncias que não são úteis a ela, para esse ducto aqui que é formado no seu interior. À medida que ele vai sendo repleto, ele acaba indo aqui para a superfície. E aqui no caso de um epitélio glandular endócrino, também parte aqui da membrana basal, mas em determinado momento isso se desprende, né? Esse cordão aqui se desprende. Ele vai se transformando até que ele fica dessa forma circular e todas essas células secretam as suas substâncias para essa porção interna que acaba tendo contato com a corrente sanguínea, né? E esse é o tipo de glândula endócrina, onde a secreção é levada para a corrente sanguínea. E eu ainda tenho os neuroepitélios, né? Que são células especializadas para captação de estímulos provenientes do ambiente. Eles estão predominantemente na córnea, para a gente poder receber esses estímulos externos importantes para a nossa visão, nas papilas degustativas, então para a gente poder sentir o gosto, né? E em toda a região que tem a conexão com o sistema nervoso. E qual é a origem desse epitélio, né? De onde vem isso a partir do momento que o feto vai sendo formado? Então, basicamente, no nosso corpo, de uma forma geral, à medida que forma lá o zigoto, que aquele zigoto começa a se multiplicar, ele vai dar origem a primeiramente a três tipos de tecidos. E depois desses três tipos de tecido é que eu tenho diferenciações que vão gerar os diferentes tecidos do nosso corpo. Quais são esses três iniciais, que são os chamados folhetos germinativos? São eles a ectoderma, que aqui ele está demonstrado com essa coloração aqui amarelada. Vejam que são grupos de células formadas bem lá no comecinho da nossa vida, quando a gente tem um tamanho ainda menor do que um feijão. Aqui eu tenho o endoderma, que está sendo demonstrado com essa coloração aqui em azul, e o mesoderma, que fica nessa região intermediária, que ele está demonstrado aqui com um tom de rosa um pouquinho mais claro. O ectoderma é o que vai formar lá adiante, quando esse feto se desenvolver mais, propriamente a pele, a boca, as fossas nasais e o ânus. O endoderma, que aqui está demonstrado em azul, ele vai dar origem a todas as células do tubo digestório, incluindo fígado, pâncreas, entre outros. E o mesoderma, que aqui está demonstrado nesse rosinha, é o que vai dar origem ao endotélio, que são todos os nossos vasos sanguíneos, né? Artérias, veias, arteríolas. Então, veja que nesse quadro aqui, eu estou demonstrando para vocês quais são as células que vão surgir a partir de cada um desses folhetos germinativos, que eu também posso chamar de folhetos embrionários. Então, a nossa pele, propriamente dita, né, ela vai ser formada a partir da ectoderma. E olha que interessante, embriologicamente falando, né, esse grupo de células que dá origem à nossa pele, a nossa epiderme, é o mesmo grupo de células que vai dar origem ao sistema nervoso, ao epitélio de boca e de ânus, né, de algumas regiões, de glândulas também, né, então isso é muito interessante quando a gente pensa sobre a origem, né, embriológica de todas as nossas células. Lembrar que todo o nosso tecido epitelial ele é justaposto, né, e fica muito próximo uns dos outros, e que na maioria das vezes eles são poliédricos, né, como se fossem bolhas de borracha, né, que apertadas elas acabam sendo bem compactadas, né, e o formato do núcleo, ele sempre acompanha o formato da célula, né, então muitas vezes na microscopia óptica a gente só consegue ver aquele aglomerado lá da cromatina e a gente deduz o tamanho da célula mais pelo tamanho e pelo formato desse núcleo. E agora a gente vai falar um pouquinho, né, vou falar para vocês sobre algumas estruturas presentes nessas células epiteliais. Uma delas é a que a gente denomina de glicocálix ou glicocálice, tanto faz. O que é essa estrutura, se assim eu posso chamar? Na verdade, é uma camada
super fininha, super delgada, de glicoproteínas que reveste todas as nossas células epiteliais. Então, nesse desenho aqui abaixo, né, do canto esquerdo, eu tenho demonstrado para vocês a nossa membrana celular, né, que constitui todas as nossas células. E a gente sabe que ela é uma bicamada fosfolipídica, que tem proteína entremeada, e se a gente olha lá para a porção mais externa dessa membrana, imagine aqui que é o meio extracelular, e aqui essa porção meio intracelular. Se a gente olhar para essa membrana, a gente vai ver que existe uma fina camadinha, né, aqui num aumento muito maior, possivelmente numa microscopia eletrônica, de entremeados aqui nessa região de glicoproteínas. Isso é o que a gente chama de glicocálix. E qual que é a função dessa glicocálix? Bom, como ela é constituída por glicoproteínas, né, então ela tem uma função interessante, não só para adesão, né, porque fica grudentinho lá e promove essa adesão, mas também para reconhecimento, né, de partículas estranhas. Por isso que ela auxilia nos processos imunológicos também. Então ela tem esse fator de reconhecimento do meio externo. Outra estrutura super importante nas células epiteliais é uma estrutura que a gente chama de lâmina basal. Então, a gente tem que partir do ponto que toda vez que a gente tem lá o nosso tecido epitelial, que é aquele tecido de revestimento predominantemente, logo abaixo dele eu tenho o tecido conjuntivo, depois tecido adiposo, tecido muscular e tecido ósseo. Então, nessa região de transição aí entre o epitelial e o conjuntivo, eu tenho uma linha muito tênue, que a gente vai ver aqui nessas próximas figuras que dá para observar. Essa linha tênue, que na verdade é uma região, não é uma estrutura propriamente dita, é o que eu chamo de lâmina basal. Por que eu preciso saber o que é a lâmina basal? Muitas vezes para identificar regiões da minha célula. Normalmente eu chamo de polo apical, essa que está mais voltada para a região externa, e polo basal, aquela que está voltada aqui para a membrana basal. Então, essa lâmina basal é uma região de transição aqui entre o epitélio e o tecido conjuntivo, e ela é muito tênue, imagina, ela tem uma espessura aí na ordem de 20 a 100 nanômetros, e ela é formada por proteínas também. Essas glicoproteínas que constituem, que estão presentes nessa região, né, elas podem ser chamadas de laminina e de proteoglicanas. Ela é produzida por células, pelas próprias células epiteliais, né, e eu só consigo visualizar propriamente dita essas proteínas a partir da microscopia eletrônica, né. Essa região, essa lâmina basal, eu noto na microscopia eletrônica que eu tenho várias proteínas e várias fibras presentes ali, que elas acabam, na verdade, dando um suporte ao tecido epitelial, elas acabam promovendo uma sustentação a esse tecido epitelial. Quando lá na microscopia eletrônica eu consigo visualizar esse entremeado dessas fibras, dessas proteínas, aí sim eu posso chamar de membrana basal. Eu não posso falar em membrana basal quando eu estou observando apenas na microscopia eletrônica, né? Então veja que aqui nessa figura da esquerda eu tenho a visualização na microscopia óptica, então aqui eu vejo o tecido epitelial e logo abaixo nessa região o tecido conjuntivo. Então, instintivamente, né, eu traço aqui uma linha muito tênue. Essa linha é o que eu chamo de lâmina basal. Se eu colocar isso num aumento na microscopia eletrônica, essa linha aqui muito tênue, que eu chamo de lâmina basal, ela vai ser demonstrada, na verdade, por um entremeado de fibras aqui, ó, tá vendo? Essas bem enegrecidas aqui. Isso é o que eu chamo de membrana basal, porque aí eu consigo visualizar lá na microscopia eletrônica, ok? Então, na pele, essa lâmina basal, ela é super importante. Essa rede de fibras, proteínas que são formadas lá, elas dão sustentação à nossa pele, né? Então, por essa razão, elas são chamadas de fibrilas de ancoragem, né? Essas fibrilas de ancoragem são do tipo colágeno, do tipo 4, do tipo 2. Então, elas, na verdade, sustentam a nossa pele para que ela possa, de fato, conferir a ela essa função de proteção, de adesão, elas dão firmeza a essa pele, né?
Além disso, a nossa pele, ela é constituída por células que têm uma forte característica de adesão, né? Como que essas células conseguem ficar, então, tão justapostas, né? Sem quase nada de matriz extracelular, mas elas não se desprendem. Como que isso é possível no nosso tecido epitelial? Justamente porque elas têm uma espécie de cola, elas têm uma capacidade adesiva, elas sintetizam, elas produzem alguns tipos de glicoproteínas que permitem essa adesão. Além disso, essas glicoproteínas, né, que necessitam de cálcio para essa adesão, mas além disso, existem a presença também das chamadas junções celulares, que eu vou falar para vocês já já do que se trata. Nessa figura, então, é possível observar nesse desenho aqui a presença do tecido epitelial aqui nessa região, né? Vejam que as células estão muito próximas umas das outras, né? Elas ficam bem juntinhas, bem aderidas, né? Eu consigo imaginar aqui a presença de uma lâmina basal aqui, né? E aqui na microscopia óptica, olha só, as células bem próximas umas das outras, aqui células prismáticas, né? Bem próximas umas das outras, eu traço aqui uma linha, né, imaginária, né, pela essa divisão, que aqui eu tenho a minha lâmina basal, e logo abaixo o tecido conjuntivo. Note nessa foto, né, uma característica muito evidente, que o tecido epitelial aqui, as células são bem juntinhas, ó, bem justapostas, não vejo quase nada de matriz extracelular, e no tecido conjuntivo, eu já vejo as células, ó, esses pontinhos roxos são os núcleos das minhas células. As células estão bem mais distantes umas das outras, né, e eu tenho uma abundância aqui de matriz extracelular. Então, vejam que é uma característica muito comum e diferencial entre esses dois tecidos, né? O epitelial que está lá acima e o conjuntivo abaixo, até porque a função de cada uma deles, a gente vai ver adiante, é bem diferente, né? E aí eu estava dizendo para vocês sobre essa adesão. A adesão, né, o glicocálix tem uma função importante nesse sentido na parte externa, não só para formar adesão entre as células, bem como promover um reconhecimento, estimular a pinocitose, mas ele também promove essa adesão entre as células epiteliais. Mas o que contribui também não é só a presença dessas glicoproteínas, mas também algumas características que esse tecido epitelial consegue desenvolver entre essas células, que é a presença de uma série de membranas, né, que se entrelaçam, como se fossem botões ligando uma nas outras, que são as chamadas junções celulares. Elas é que sim promovem ainda mais a aderência e vedam esses espaços entre as células, promovendo muitas vezes até um canal de comunicação. Então imaginem que aqui eu tenho uma célula epitelial e aqui outra, né? E nessa aqui é microscopia eletrônica, né, claro. E entre essas células, né, vejam que eu tenho aqui uma forte adesão. Essa forte adesão, ela só é possível, né, graças à presença dessas chamadas junções celulares. Eu tenho alguns tipos delas presentes no tecido epitelial. Uma delas são as chamadas zônulas de oclusão. Elas são bem apicais, porque ficam bem lá na região apical das células, né? Tá bem aqui nessa estrutura, aqui nessa região que eu tô demonstrando para vocês, né? E elas favorecem essa justaposição periódica, né, das membranas. Forma uma barreira, ela sela, né? Ela tem um efeito selador. Então, ela impede que matriz extracelular fique aderindo entre as células, o que afastaria uma célula da outra, né? Então, as zônulas de adesão, elas colam, elas selam esse espaço, né, entre as células. Já desculpa, aqui é chamada essa primeira de zônulas de oclusão. E a segunda são chamadas zônulas de adesão, que ela fica logo abaixo, né? Mas as zônulas de adesão, ela também tem um fator importante que se caracteriza pela presença de um acúmulo de material eletrodenso, né? Que isso faz com que, na verdade, ocorra uma atração entre essas células, né? Que posteriormente, em alguns livros, vocês vão ver que essa força de atração entre as células, ela é chamada de trama terminal.
O terceiro tipo de junção é a junção do tipo gap ou gap junction, tanto faz chamar assim, que é um tipo de canal mesmo que é formado justamente para poder permitir a passagem de moléculas entre essas células, né? Informações, hormônios, então é como se fosse um túnel, por isso pode ser chamado também de junção comunicante. Ela fica mais na região, migrando ali para o polo basal da nossa célula. Ainda existem as chamadas desmossomas ou máculas de adesão, que são propriamente botões, né? Como se fosse realmente um botão ligando entre essas células, formam um disco de membrana de por volta aí de 30 nanômetros, né? E isso é super interessante porque fixa muito bem essas células, umas entre as outras e com a lâmina basal. Então, uma estrutura super importante aqui para a junção entre essas células. Olha aqui, ó, o desmossoma. Veja que ele já está mais distante ali do polo apical, está migrando mais lá para o polo basal. Então vejam que eu tenho três funções para essas junções celulares: adesão, né, ficar elas bem grudadinhas umas às outras, como a própria zona de adesão, o desmossoma, né, que é o botão de ligação, e o hemidesmossoma, que ele é metade desse botão. Eu tenho a capacidade de impermeabilização, como ocorre lá com as zônulas de oclusão, e as junções de comunicação, troca de informações, de hormônios, de substâncias, como por exemplo nas junções comunicantes. Ainda existem as chamadas interdigitações, que é como se fossem dedos mesmo, né? Para ligar bem, para aderir bem essas células umas às outras. Então, de fato, ela aumenta a adesão e aumenta a superfície de contato entre essas células. Lembrando, pessoal, que eu sempre tenho que classificar, observar essas células epiteliais e observar que eu tenho duas regiões, a chamada polo apical, porque está no ápice aqui da célula, né? Considerando que essa é a região externa, que está lá para a superfície. Aqui eu tenho a minha lâmina basal, que migra lá para o tecido conjuntivo, né? Nessa região. E aqui, portanto, eu chamo de polo basal, ok? É importante saber isso para quando você estuda a histologia propriamente, né? Saber onde que está a localização de algumas organelas ou outras. Uma outra característica que algumas células epiteliais apresentam são os chamados microvílulos. No microscopia eletrônica, como nessa foto que a gente está observando aqui, dá para vê-los bem, né? E a principal função deles, pessoal, é aumentar a superfície de contato. Quando eu faço isso, eu aumento a capacidade absortiva. Por isso que esses microvílulos, por exemplo, eles são super abundantes no tecido intestinal, lá nos intestinos, tanto delgado quanto grosso. Imagine que isso aqui é um grande fio, né? Passa um fio aqui todo engruvinhadinho. Se eu esticar bem ele, concorda que a superfície de contato é menor? À medida que eu formo, né, esses dedinhos, eu acabo tendo uma superfície de contato muito maior e assim eu aumento a capacidade absortiva. Outra característica presente em algumas células epiteliais são os chamados estereocílios e os cílios. Os estereocílios eles estão presentes nessa região apical, né? São longos prolongamentos, né? Muito comum na região dos testículos. Epidídimo e canal deferente, mas eles não são cílios, eles não têm gasto de energia, nada disso, e não têm uma função de cílio. Na verdade, eles servem para aumentar a superfície celular e facilitar o trânsito de algumas moléculas, por isso que é bastante encontrado lá na região dos testículos. Já os cílios, eles estão abundantemente presentes, né, nas células epiteliais, principalmente na traqueia, né, na microscopia eletrônica a gente vê que ele tem uma constituição bem mais elaborada, ele é formado por microtúbulos, e a principal função dos cílios é reter partículas, né, reter partículas estranhas na entrada do nosso organismo, por isso que a gente encontra bastante deles na traqueia, né? Os cílios, eles têm um movimento coordenado, né? Então, é um movimento que necessita de ATP, diferente dos estereocílios, né? Aqui precisa de gasto energético, tá? Nessas duas figuras a gente tá vendo os cílios aqui, ó, tanto numa quanto no outro da região apical. E diferencial também, é super interessante, são os flagelos, que eles são diferentes dos cílios. Eles também gastam energia, como os cílios, mas no caso dos flagelos, os únicos tipos de flagelos presentes no humano são os espermatozoides, então só os homens que o possuem. Os cílios, eles têm uma constituição mais achatada e circular, os flagelos são mais longos,
né? É parecido, mas é como se o flagelo ele fosse mais alongado e o flagelo, desculpa, o espermatozoide é mais alongado e ele sempre tem esse flagelo único. E aqui dá para notar também o tipo de movimento, né? No caso dos cílios, ele tem um movimento forçado e retorno, então ele vai e vem, ele não sai do lugar, mas ele tem uma movimentação. O flagelo, não, como ele é uma célula que possui um flagelo, o movimento dele sempre é progressivo e retilíneo, né? O dos cílios não, é um movimento de vai e volta. Então, dando continuidade aqui às funções e à estrutura geral desses epitélios, é importante lembrar que ele tem a função de revestir, separar compartimento e secretar. Outro ponto importante é que ele pode, por essa razão, ele pode ser classificado como epitélio de revestimento ou epitélio glandular. Né, eles são tecidos que eles têm células normalmente em camadas, né? A gente pode ver aqui que a gente tem uma célula epitelial embaixo da outra. Olha aqui de novo, ó, a lâmina basal, aqui também, bem em roxo, lâmina basal. Nessa lâmina aqui é interessante que a gente vê esses filamentos de proteína, né? Que possivelmente são de queratina, presente na pele. E lembrar que todo tecido epitelial, ele sempre está apoiado no tecido conjuntivo, ok? Bom, para a gente classificar do ponto de vista morfológico o epitélio de revestimento, a gente tem que considerar que essas células elas apresentam um número de camadas distintas e formatos distintos. Então, dependendo do número de camada, ela pode ser simples ou estratificada. Simples quando tem uma camada só e estratificada quando tem vários estratos, né, várias camadas. E a forma também é diferenciada. A gente já viu aqui em algumas figuras que às vezes ele é cúbico, às vezes ele é pavimentoso, às vezes ele é prismático, né? Parece uma coluna. Então, por essa razão, eu classifico esse epitélio quanto a esses aspectos também. Aqui nessas figuras a gente vê bem um epitélio aqui, ó, simples, porque é uma camadinha só, logo abaixo tem o tecido conjuntivo, e ele é pavimentoso porque a célula é bem achatada. Aqui é simples também, porque tem uma única camada, mas ele é cúbico. Simples também, prismático, né? Colunar. Um outro ponto interessante que a gente tem que sempre considerar, pessoal, que é um diferencial com o conjuntivo, o tecido epitelial, ele nunca tem irrigação. E o tecido conjuntivo, sim, ele é altamente irrigado, o epitelial não. Olha de novo aqui essa próxima figura, né? Aqui a gente tem um epitélio simples pavimentoso, ó, as células bem achatadas. Aqui a gente tem um epitélio simples cúbico, tá? Como que eu sei que tem já aqui a separação? Notem que aqui eu tenho até algumas camadas, ó, de células justapostas, mas logo aqui abaixo eu tenho muita matriz extracelular, por isso que eu sei que aqui é simples. Aqui eu tenho um epitélio simples também, mas prismático, tá? Logo abaixo eu já tenho tecido conjuntivo. Nesse caso aqui, novamente essa imagem, eu tenho um epitélio aqui estratificado. Olha quantas camadas de células justapostas. E como é que eu vou saber se ele é cúbico, se ele é pavimentoso? Para classificar o epitélio quanto à forma, quando eu tenho aí estratos, tenho várias camadas, eu sempre classifico de acordo com o formato da célula que eu vejo aqui na superfície, ok? Então, esse epitélio aqui é um epitélio estratificado pavimentoso, porque aqui na superfície as células estão achatadinhas, estão pavimentosas. Eu nunca olho aqui próximo da lâmina basal, não. Aqui embaixo eu tenho de novo ele estratificado, né? E vou olhar a superfície e vejo que ele tá achatadinho, por isso que ele é epitélio estratificado pavimentoso com bastante queratina, ó, bastante proteína aqui presente. O epitélio pseudoestratificado, ele é um pouquinho mais difícil de você classificar, requer um pouquinho mais de atenção, ele é um pouco mais diferenciado, porque na verdade se trata de uma célula que tem formato prismático, né, colunar, só que quando você observa isso lá no epitélio, os núcleos estão em alturas diferenciadas, então dá a impressão de que o epitélio não é simples, dá a impressão que ele é estratificado, mas não é. É uma única camada, ok? Só que os núcleos, eles estão em alturas diferenciadas, ó, aqui tá mais para cima, aqui tá mais para baixo. Então, se você olha rapidamente, parece que é um epitélio cúbico estratificado, mas não, ele é pseudo estratificado, ok? Muito comum na traqueia. Bom, a membrana mucosa é aquela que reveste, então,
as nossas mucosas, né? Mucosa oral, mucosa nasal, mucosa ocular, mucosa vaginal, mucosa anal, todas as nossas mucosas. E a mucosa, ela nada mais é do que um conjunto de epitélio com conjuntivo, só que é uma camada muito fina. Ela é muito mais fina do que encontradas em outros locais, né? E ela reveste muito bem boca, bexiga, intestino, né? E todas essas que eu falei para vocês. Como ela tem um diferencial, são duas membranas extremamente finas, delgadas, né? Ela recebe um nome especial, que é chamado de lâmina própria ou córium. Tá? Os neuroepitélios, eles também têm características epiteliais, só que eles têm funções sensoriais. Normalmente eles estão presentes também em mucosas, tá? Bom, como que é a nutrição e a inervação dos epitélios? Eles são altamente inervados, né? Só que eles são avascularizados. Não tem rede vascular, mas tem muita rede nervosa. Então a sensibilidade geralmente é bem grande em epitélio, em tecido epitelial. Bom, falamos até então do revestimento. E os epitélios glandulares? São aqueles que secretam predominantemente substâncias, seja para uma determinada superfície, seja para a corrente sanguínea, ok? Essas secreções são secreções de substâncias que não vão ser utilizadas pela própria célula. Essas secreções são de origem proteica, são de origem lipídica, de carboidratos, né? Então, proteica, por exemplo, como os hormônios secretados pelo pâncreas, que é um órgão glandular. Lipídicas, por exemplo, quando secretadas pela glândula sebácea, né? De carboidratos, como alguns tipos de secreções da glândula salivar. Né? Glândulas mamárias, né? Quando secreta o leite, que é um alimento super rico em carboidrato, proteína, lipídio. Né? E como eu já disse, secreta substâncias que ela não vai utilizar. A classificação dos epitélios, ela vai de acordo com a quantidade de células, então pode ser quando tem uma única célula, ou pluricelular, quando tem mais de uma célula, ou ainda pode ser exócrina, quando a secreção ela vai por ductos lá para a superfície, ou endócrina, quando ela vai diretamente para a corrente sanguínea. Bem, as glândulas, né, elas são envolvidas por uma cápsula de tecido conjuntivo, que acaba emitindo esses septos e dividindo em lobos. Os vasos sanguíneos e nervos normalmente penetram todas essas glândulas, sejam elas endócrinas ou exócrinas. Então, elas são bem nutridas e recebem estímulos nervosos. E elas podem ser classificadas também de acordo com o produto da secreção. Então, eu digo que uma glândula ela é merócrina quando só o produto da secreção ele é eliminado, como exemplo, secreções oriundas do pâncreas, das glândulas salivares. Eu digo que essa glândula ela é holócrina quando a célula inteira, então não só a secreção, mas a célula inteira, ela se destaca, né, em determinado momento. Exemplo típico disso é a glândula sebácea. Ou podem ser ainda apócrinas, né, quando a secreção é liberada, mas pequena parte do citoplasma da célula também vai, como é o exemplo, por exemplo, das glândulas sudoríparas, ok? Além disso, as glândulas endócrinas, elas podem ser classificadas de acordo com o seu arranjo. Eu digo que elas são cordonais quando elas têm um aspecto de cordão, propriamente dito, né? Então, elas ficam dispostas em cordões maciços. Exemplo típico é a glândula adrenal e a glândula hipófise. Ou ainda ela pode ser uma glândula vesicular, quando ela parece uma vesícula mesmo, uma bolsinha. Quando eu tenho um exemplo, por exemplo, né, da glândula tireoide. Além disso, né, elas também podem possuir uma porção secretora e um ducto excretor, por isso eu posso classificá-las de outras formas, como simples, quando é apenas um ducto, composta, quando eu tenho várias ramificações desses ductos ou dessas outras formações, acinosa, quando ela tem esse aspecto de árvore, né? E tubulosa, quando ela tem ramificações também desses ductos. Então, ela pode ser demonstrada de diferentes formas aí no nosso corpo, né? E como que é a renovação dessas glândulas, né? Então, ela ocorre constantemente. Então, o tempo todo, essas células sofrem mitose e elas vão sendo repostas. Na verdade, o tecido epitelial como um todo, né, não só as glândulas, elas sofrem essa multiplicação constante, né? Enquanto houver vida, a multiplicação ela ocorre. E varia muito dependendo do tecido.
né? Então, por exemplo, tecido intestinal, geralmente a renovação é de 2 a 5 dias, é super rápida. Por essa razão que muitas vezes, quando existe algum tipo de câncer, né, esses são mais graves porque a multiplicação é muito intensa. Do pâncreas é por volta aí de 50 dias e por aí vai, né? Tem diferentes velocidades dependendo do tecido. E aqui eu encerro para vocês então essa aula sobre tecido epitelial. Eu espero que vocês tenham gostado e é isso aí. Até a próxima.